Bom dia para todo mundo, graça e paz. Eu sou o pastor Bruce, pastor aqui na Igreja Metodista Filadélfia, em Governador Valadares. E esse é o nosso Café com Cristo devocional. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Café com Cristo devocional de hoje. O Salmo 126 é um dos salmos mais conhecidos e lidos na Bíblia. O que podemos aprender com este salmo? O que ele tem a ver com a lei da semeadura e colheita? É sobre isso que nós vamos compartilhar hoje no nosso Café com Cristo devocional. Mas antes eu gostaria só de deixar aqui para nós um aviso importante. Eu não estou conseguindo notificar todo mundo das nossas lives, né, a respeito das nossas lives aqui de oração. Então eu te peço para se inscrever no canal. Então se inscreva no canal, se inscreva aí no nosso canal para que o YouTube possa te notificar e assim você possa estar conosco no nosso Café com Cristo devocional. Então se inscreva no canal e esteja conosco nas nossas transmissões e neste ambiente de oração e de alimento espiritual. Amém? Gostaria então aqui de ler um texto de Salmos 126, o versículo de número 1. Salmos 126, versículo de número 1 diz o seguinte: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Amém. O Salmo 126, ele foi escrito num período posterior ao exílio babilônico. A Babilônia invadiu Jerusalém, destruiu os muros, destruiu o templo, exilou o povo e 70 anos depois, o povo então voltou do exílio da Babilônia. E a partir então dessa volta, desse retorno, esse salmo foi escrito. Esse salmo então passou a ser cantado pelo povo de Deus nos momentos em que peregrinavam em direção ao templo de Jerusalém. Então as caravanas que se dirigiam ao templo de Jerusalém para participar das festas que lá aconteciam e que até hoje acontecem, então cantavam este salmo, cantavam este cântico. O Salmo 126 é um salmo que fala de esperança, que fala sobre fé, que fala sobre restauração. E o que nós podemos então aprender com estes salmos e com a experiência do povo de Israel daquele tempo e a respeito do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Davi, o Deus do povo de Israel que cantou por séculos e ainda hoje cantam os salmos de número 126. Então a primeira lição que nós aprendemos aqui fala sobre, em dias difíceis, lembrem-se do que Deus fez. Quando lemos este primeiro versículo do Salmo 126, nós vamos perceber que os verbos deste salmo estão no passado. Então o texto diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ou quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram para Sião. Ou seja, os verbos aqui estão no passado. Então do versículo 1 até o versículo 3 dos Salmos de número 126, nós vamos ver aqui o salmista falando de memória. Então eles cantavam uma memória, se lembravam do que Deus fez em favor deles, de que como Deus os libertou do Império Babilônico, assim como Deus libertou Israel das forças do Egito, Deus faz de novo e liberta o povo das forças da Babilônia. Isso nos fala sobre a importância de lembrar do que Deus fez. Jeremias, aquele que escreveu também um livro de Lamentações, né? O profeta Jeremias escreve Lamentações, e Lamentações foi escrito no contexto da destruição de Jerusalém.
Jeremias, ele diz: quero trazer à memória o que me dá esperança. Então, se lembrar do que Deus fez nos traz esperança. Quando nós vamos ler a Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, nós vamos ver que lá havia uma prática referente à memória. Josué, por exemplo, lá no livro de Josué, no capítulo de número 6, capítulo de número 4, versículos 6 e 7, nós vamos ver ali Josué edificando um memorial. Eles estavam atravessando o Jordão, e ao atravessar o Jordão, ele edifica um memorial. Esse memorial é feito por um ajuntamento de pedras, para que o povo não se esquecesse do que Deus estava fazendo na vida deles ali. A palavra também diz, lá em 1 Samuel, no capítulo 17, versículos 34 ao 37, o texto também diz que Davi se apresenta ao rei Saul, no momento em que Israel estava sendo afrontada pelos filisteus e por um soldado chamado Golias. Golias era um soldado forte, muito alto, considerado um gigante. Davi então se apresenta a Saul e traz esse relato para Saul do que ele viveu com Deus. Ele disse que quando ele estava apacentando suas ovelhas do campo, veio um leão e ele então, com as mãos, matou aquele leão. Ele então atribui essa vitória sobre aquele animal forte a Deus. Então, a memória, ela vai nos trazer essa esperança, ela vai oxigenar a nossa mente nos dias difíceis, nos trazendo forças para prosseguir. Mas nós não podemos ter uma memória daquilo que não vivemos. Então hoje, semeie uma semente para que você possa colher amanhã. Uma semente referente a um relacionamento íntimo com Deus, um relacionamento profundo, um relacionamento marcado por experiências. Permita Deus operar na sua vida, em você e por meio de você. Permita que Deus faça parte da sua história, tenha uma história com Deus, para que quando os dias difíceis chegarem, você ser fortalecido por esta memória. Então nós não podemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, aquilo que não vivemos, aquilo que não existiu, aquilo que não aconteceu. Só pode ter esperança nos dias difíceis aquele que, de fato, teve uma experiência com Deus. Israel aqui no Salmo 126 estavam se lembrando do que Deus fez. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Não deu nem para acreditar. Então, primeira lição que nós aprendemos aqui: tenha uma história com Deus, tenha uma vida prática com Deus. Semeie hoje para colher amanhã. A segunda lição que nós aprendemos aqui, nós vemos também logo no versículo de número 1. O texto diz: quando o Senhor. Esta palavra Senhor aqui está ligada a uma expressão de Deus no hebraico que não pode ser verbalizada. Nós falamos Yahvé ou Javé apenas por uma forma metodológica de expressar o nome de Deus de alguma forma. Mas essa expressão de Deus, esse nome de Deus, ele vai se referir a Deus como aquele que simplesmente é. Eu sou o que sou ou serei o que serei. Então, aqui, Israel estava se referindo ao Senhor, aquele que simplesmente é, aquele que está fora do tempo, aquele que está fora do tempo e do espaço, aquele que não está preso no passado, no presente nem no futuro. Então Israel estava se lembrando de um Deus do que tinha operado no passado, mas convictos de que aquele que operou no passado é o mesmo que também opera no presente. Então a segunda lição que nós aprendemos aqui é que o crente não vive apenas de história do passado, de que a Bíblia não é um livro empoeirado de histórias antigas que vai contar a história de um povo que viveu há mais de 2000 anos atrás, 3000 anos, a respeito de um Deus que muitos nem acreditam ser presente hoje. Muitos acreditam
que Deus é apenas uma história. Muitos se relacionam com Jesus, o Nazareno, o filho de José e Maria, o Galileu, o homem histórico. Mas aqui Israel nos lembra daquele que é eterno. Então hoje nós somos chamados a nos relacionar não apenas com a história de Jesus, mas com o Cristo da fé, aquele que ressuscitou, aquele que é mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então a segunda lição que nós aprendemos aqui, que Deus é o que é, Ele sempre será. Ele é o alfa, o ômega, Ele é o princípio e o fim. O Deus que operou em Israel para livrá-los da Babilônia é o mesmo Deus que opera na sua vida agora, que opera na nossa vida agora, fazendo com que o seu propósito se cumpra, fazendo com que a restauração de fato aconteça. Então, Deus é o Deus de ontem, Ele também é um Deus de hoje. Não seja um crente que vive de histórias e apenas de leituras bíblicas sem vida. Permita que o Espírito Santo de Deus salte das páginas bíblicas em direção ao seu presente. Deus é Deus Emanuel, Deus conosco, um Deus de agora. E por último, última lição que nós aprendemos aqui, que o que Deus faz muda o nosso estado de espírito. Quando nós lemos então os Salmos aqui de número 126, nós vamos ver que aqui no versículo de número 2, o texto diz assim: então a nossa boca se encheu de riso. Está falando então de ação daquele que é invisível, daquele que não pode ser tocado com o nosso corpo físico, porém é real. É tão real que a nossa alma o percebe, que a nossa alma sabe o que Ele é, sabe quem Ele é e sabe quando Ele opera. E aqui nós estamos vendo Israel percebendo com a alma esta ação de Deus. Então eles vão reagir com gratidão na alma. Então a alma vai gerar então essas emoções. O texto aqui diz, né? Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Eles ficaram como quem sonha. Eles se sentiam emocionados por serem tocados por Deus. Então, nós aqui aprendemos que o Deus que nós adoramos, o Deus que nós servimos, Ele muda o nosso estado de espírito, porque Ele é real. Então permita que Ele toque o seu espírito hoje, vivifique o seu espírito para que a sua alma seja influenciada e permita que a sua alma perceba a presença de Deus. Salmos aqui de número 30, versículo de número 11, diz assim: tu mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria. Salmos 16, 11 diz: na tua presença há plenitude de alegria. São sentimentos, são referências relacionadas à alma. Então permita que a sua alma perceba a presença daquele que é real. Talvez o seu corpo não consiga tocá-lo, mas a sua alma consegue perceber. A alma fala sobre emoções, a alma também fala sobre razão, fala sobre a mente. Então permita que o seu espírito, aquilo que te conecta ao céu, seja tocado pelo Espírito Santo de Deus e que esse espírito então vivificado influencie a sua mente a ponto de você perceber a presença daquele que é espírito, daquele que pode ser invisível, mas porém real. Deixa o Senhor alegrar o seu coração hoje. Deixa o Senhor restaurar a sua alma hoje. Deixa o Senhor revelar a presença dele a você hoje, essa presença que é real. Amém? Que Deus então possa continuar ministrando ao seu coração no decorrer do dia. Vamos ter uma palavra de oração? Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer por esse dia, pela bondade e misericórdia com as quais o Senhor tem nos alcançado. Senhor, eu quero te agradecer porque o Senhor tem nos abençoado até aqui. Quantas coisas vivemos com o Senhor. Quando recorremos à memória, conseguimos encontrar o lar.
conseguimos percebê-lo lá, na nossa memória, no nosso passado, agindo, operando, libertando, cuidando. Mas o Senhor não é o Deus de ontem apenas, o Senhor também é o Deus de hoje. E que hoje, Senhor, o teu povo perceba a tua presença, agradeça por esta presença. Em nome do Senhor Jesus, restaura o teu povo, anima o teu povo e leve o teu povo a prosseguir em direção, Senhor, aos propósitos do Senhor para cada um de nós. Senhor, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito. E eu quero te agradecer, Pai, por tudo aquilo que o Senhor irá fazer hoje. Muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu abençoo seus filhos e filhas. Amém. E glória a Deus. Que Deus então possa continuar abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família e que te dê um dia abençoado e vitorioso em Cristo. Semeie hoje para colher amanhã. Que Deus te abençoe.